Essa semana saiu como inspiração do tarô. Toda segunda eu coloco um arcano no meu Instagram. Se você não me acompanha lá, pode me acompanhar por lá também, Maiana_Antunes. E a carta que saiu para essa semana é o 2 de espadas. E na hora que eu abri aquela carta, me veio muito da nossa comunicação. E eu comentei sobre o quanto é importante a gente parar, dar uma respiradinha antes de falar tudo que a gente pensa para as pessoas. Não dá para sair falando no impulso porque a gente não sabe até onde aquilo que é verdade pra gente vai ressoar na outra pessoa. Será que eu falar com tanta sinceridade não pode machucar o outro? E aí, eu lembrei de uma frase que eu já publiquei uma vez do Thich Nhat Hanh. A maneira como você fala com as pessoas pode oferecer a elas alegria, felicidade, autoconfiança, esperança, confiança e iluminação. Falar consciente é uma prática profunda. Ele, claro, é um mestre, que sempre nos ensina a fazer as coisas da maneira presente, com consciência, atento, Então, se a gente está atento também nas nossas relações e na maneira como a gente se relaciona, se comunicando com as pessoas, nós podemos trazer muito menos desentendimentos e muito mais empatia. Quando eu falo aquilo que eu penso, sem medir as consequências, será que eu estou provocando dor? Será que eu estou provocando alegria? Será que eu estou provocando tristeza? Estou fazendo com que ele ative algumas memórias não tão boas? Como será que eu fico quando eu falo tudo o que eu penso? Será que essa relação se torna construtiva? Ou será que ela vai se terminando por ali? Então, quando a gente está consciente, presente e a gente poupa de falar tudo aquilo que a gente pensa, é porque a gente está respeitando o outro. Tem gente que diz assim, eu tenho uma super qualidade, eu falo tudo que eu penso na lata. Ai, gente, eu não sei até que ponto isso é uma qualidade. Por quê? Não é uma questão de não falar tudo, de ocultar ou de mentir. Eu estou falando aqui sobre dosar as palavras. Então, se você se identifica como super qualificado em falar tudo o que pensa, talvez você pode estar machucando as pessoas. Olha, várias vezes na minha vida eu já ouvi coisas que eu não gostei de ter ouvido. E aposto que com você também tem acontecido isso. E agora a gente se coloca no lugar, da outra pessoa lá que está ouvindo aquilo que a gente fala. Será que está machucando? Será que eu não poderia poupar algumas palavras do meu sincericídio? Quando a gente se coloca no lugar do outro. E o que é se colocar no lugar do outro? A gente presta atenção como ele está reagindo à nossa fala. A gente presta atenção no semblante da pessoa, se ela está gostando. A gente consegue perceber o caminho que está indo a conversa. Se a gente só fala, sem prestar atenção no outro, a gente pode cair no deslize de comentar sobre algo que talvez machuque a pessoa. A gente não sabe as vivências que ela teve, as histórias pelas quais ela passou, então não se pode falar tudo. No meu ver, a sinceridade, como eu disse, é um sincericídio, porque pode afastar você da pessoa em vez de aproximar. Então, quando a gente vai falar com alguém, o que a gente tem que colocar, no meu ponto de vista, acima de tudo? Como eu desejo que o outro se sinta. Então, se eu quero que esse outro com quem eu estou conversando se sinta bem, que eu construa uma relação com ele, mesmo que não seja em profundidade, mas que construa pelo menos naquele momento algo bonito, respeitoso, eu fico atento às minhas palavras e falo de maneira consciente, prestando atenção nos sinais e cuidando para que a minha fala não seja nociva, que não seja agressiva. É importante a gente observar que aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Aquelas crenças que eu carrego da minha história de vida e que eu tenho como verdade, afinal são crenças, A gente construiu histórias em cima de coisas que a gente vivenciou e assumiu essas questões como verdadeiras.
Isso que é verdade para mim nesse momento pode não ser verdade para o outro, então eu não preciso impor tudo aquilo que eu penso. E, gente, isso é muito construtivo numa conversa. Nós não precisamos ter as mesmas ideias, nós não precisamos pensar da mesma maneira. Com certeza tem muitas coisas que você pensa que é diferente do que eu penso e vice-versa, e tá tudo certo. Agora, eu entender como você pensa e por que você pensa desse jeito, eu posso até questionar, porque eu tenho curiosidade em saber um pouco mais do teu universo, assim como talvez você possa ter curiosidade em saber mais sobre o meu mundo, as minhas ideias, aquilo que eu penso. E isso é bacana, isso constrói a relação a partir da comunicação. Quando eu falo tudo o que eu penso para o outro, segundo algumas pessoas, isso é um sinal de cuidado. Afinal, eu não estou enganando, afinal, eu estou sendo sincero. Só que eu me pergunto, gente, tudo será que precisa ser dito? A conversa, a comunicação é uma construção e ela se solidifica quando a gente respeita um ao outro. Mesmo também que eu pense diferente de você, eu quero saber do teu universo, por que você pensa assim? De onde que você tira essas ideias? Isso é um interesse no outro. E não é porque nós pensamos diferente que eu vou ignorar aquilo que você acredita e impor a minha verdade. As relações se constroem com essas diferenças, com interesse em compreender por que nós pensamos diferente. Isso sempre pode trazer uma nova ideia pra gente, um novo insight. Já pensou todo mundo pensando da mesma maneira? Não seria tão construtivo para o mundo. Só que também as nossas diferenças não podem fazer com que a gente brigue. Nós temos que sempre estar construindo. E você, qual que é o seu perfil de se comunicar com as pessoas? Você é aquele que se coloca no lugar dos outros ou é o sincericida que às vezes acaba dando uma desequilibrada aí nas relações? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se encontra num próximo vídeo.